Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a essa live aqui para falar sobre um assunto que é um dos assuntos que eu tenho abordado muito ultimamente e tem dado muito pano para manga, que é a facilitação de grupos, e essa live aqui especificamente para falar sobre perguntas e respostas relacionadas à facilitação de grupos que está em sintonia com a comunicação não violenta, né? Então, como que a comunicação não violenta pode potencializar a facilitação de grupos, né? Porque a facilitação de grupos é todo um universo que pode ser relacionado com várias coisas, com pessoas que estão em posição de educadores, educadoras, né? Líderes, ou alguém que é coordenador de alguma coisa, ou coordena alguma coisa, né? Ou alguém que lidera de vez em quando, mas nem sempre é líder, né? Então, todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, e fiquem à vontade para botar suas dúvidas, as suas perguntas. E hoje a gente vai dar uma olhada em várias perguntas. Gente, eu recebi, vocês não estão ligados, eu recebi 171 perguntas e hoje a gente vai olhar para algumas dessas perguntas, né? Para quem não sabe, eu dei uma aula sobre como que a comunicação não violenta pode ajudar na facilitação de grupos. Essa aula está gravada, fica disponível até só segunda-feira, junto com as inscrições que estão abertas e ficam disponíveis só até segunda-feira as inscrições para a jornada de facilitação de grupos através dos princípios aí da comunicação não violenta. Vocês estão me ouvindo bem? Comentem aí, por favor, para me dizer se me ouvem bem. Eu já quero pular direto aqui nas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou respondendo as perguntas, e quem tiver perguntas também ou comentários, fique à vontade para mandar ver aí, comentar o que quiser. Primeira pergunta aqui: quando os participantes questionam o facilitador por ele não estar no lugar de fala, o que fazer? Pergunta do Tavor. Cara, Tavor, eu gosto dessa pergunta porque assim, às vezes, quando a gente está num processo de liderança de um grupo, né, de uma facilitação, por exemplo, hoje aqui eu estou falando, e aí, às vezes a gente está numa posição mais de trazer conteúdo, mas às vezes a gente está numa posição de mediar, né? Então, às vezes tem várias formas de facilitar, mas quando a gente está nessa posição, e tudo isso eu falo a partir da minha experiência, lógico, né? Não é uma verdade absoluta. Mas quando a gente está numa facilitação de grupos, muitas vezes eu estou falando coisas ali e às vezes eu falo alguma coisa que mexe com alguém, né? Então quando você pergunta assim, o que acontece quando os participantes questionam o facilitador por ele não estar no lugar de fala? Então provavelmente alguém se sentiu desconfortável com alguma coisa que o facilitador ou a pessoa que estava na facilitação fez, e isso acontece, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, porque quando a gente está na facilitação, existe uma armadilha, na minha opinião, que é essa armadilha de a gente se cobrar, de sempre proporcionar uma experiência prazerosa para as pessoas, e lógico, a gente está a serviço do grupo, né? Quando a gente está na posição de liderança, de facilitação, eu entendo assim, que a gente está a serviço do grupo. Mas sempre alguém vai receber alguma coisa que eu falei de uma forma meio torta, tal. Então eu acho que a comunicação não violenta ajuda a gente exatamente a sustentar esse lugar que muitas vezes é tenso, né? É desconfortável, que é o lugar do conflito. Então, provavelmente, quando alguém questiona o facilitador por ele não estar no lugar de fala, provavelmente essa pessoa está achando que o facilitador, a pessoa que estava na facilitação, falou por outras pessoas, né? Ou falou de um ponto de vista que não é o dele. Então eu acho que é muito legal, assim, ao mesmo tempo que é tenso, é muito legal poder ter esses princípios da comunicação não violenta, que é assim, quais são? Poxa, um dos grandes princípios para lidar com situações tensas e que eu acho que me ajuda muito é a empatia, né? Então, quando alguém traz assim, poxa, não gostei disso que você falou, né? Isso vai acontecer e acontece direto comigo, só que antes eu não tinha recurso para lidar com isso e hoje eu tenho muito mais recurso. Então, quando alguém fala assim, você não está nesse lugar de fala, você não deveria falar desse jeito, eu vou querer abrir um espaço ali para entender melhor, né?
no mínimo para entender melhor, assim, porque muitas vezes o que acontece, alguém traz, vamos supor, alguém do grupo ali traz um desconforto, fala de alguma coisa que não gostou, que aconteceu, né, o que foi falado, o que foi feita, e aí rapidamente, isso acontece em conflitos, rapidamente as pessoas, e eu me incluo nisso, né, a gente vai concluindo coisas achando que entendeu o que foi falado. Então acho que uma das dicas boas assim que eu carrego comigo é assim, quando aparece alguma situação emocionalmente carregada, muitas vezes para mim me ajuda a tirar um pouco o pé do acelerador e falar, ok, vamos abrir um espaço para checar se o que está sendo falado eu estou entendendo, porque muitas vezes a pessoa fala X e eu entendo Y, né? Então quando alguém me questiona sobre o meu lugar de fala, se eu estou falando alguma coisa na facilitação e essa pessoa ficou incomodada, né? Ou acha que eu não deveria falar do jeito que eu estou falando, nem sempre é fácil ouvir esse comentário, essa sugestão, essa expressão da outra pessoa, mas todas as vezes que eu parei para ouvir foi muito legal, assim, foi muito interessante. Inclusive essa semana, assim, eu facilito vários grupos. Ontem mesmo eu estava facilitando um grupo e aí eu fiz um comentário e uma pessoa falou assim, não, eu não acho que você deveria falar isso que você falou. E a minha primeira reação foi me defender. A minha primeira reação foi me justificar, assim, interna, né? Que eu percebi os meus impulsos. Isso é muito legal da comunicação não violenta, da minha experiência, né? Que é assim, eu tenho muito mais consciência dos meus impulsos e das minhas reações e como é que eu vou reagindo aos estímulos que vão acontecendo ali, aos conflitos, né? Então, quando a pessoa falou, você não devia falar isso, né? Eu parei assim e percebi que eu já estava armando todos os meus argumentos para me defender. E aí eu falei, opa, será que eu quero entrar já aí, né, na minha defesa? E aí eu convidei a pessoa a me contar um pouco mais, para checar com essa pessoa se eu estava entendendo o que ela estava trazendo, assim, né? Então eu falei assim, poxa, eu queria entender um pouco mais, assim, e aí eu falei para ela de volta um pouco do que eu tinha entendido, mas eu queria entender um pouco mais, assim, né, do ponto de vista dela. E foi bem legal, porque quando eu falei isso e ela respondeu, pareceu que ela, ao se explicar, ela foi dando uma relaxada, assim, foi dando uma despressurizada. Então isso foi muito legal e, putz, vivi ontem, né? Então é muito recente. E isso vai acontecer. De uma forma ou de outra, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai questionar a facilitação. E eu acho que esse ponto da comunicação não violenta ajuda muito. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Janine queria saber o valor e as datas. Janine, acho que você está falando da jornada, né? Então todas as informações sobre a jornada estão na página lá da aula. Quem quiser depois olhar, tem um link na minha bio do Instagram. Quem não achar esse link pode me procurar. Mas basicamente a jornada de comunicação não violenta para facilitação de grupos começa semana que vem. E quem quiser mais informações para participar, né, não é assim só se inscreve, porque tem um processo seletivo. Então primeiro a pessoa preenche o formulário para eu ver se a pessoa está realmente assim na sintonia da jornada, porque eu quero que seja uma jornada bem legal com pessoas que contribuam também, né? E então o primeiro passo é me pedir o link para o formulário e aí você preenche o formulário. Próxima pergunta. O que a pessoa que facilita... É da Cida Medeiros, querida Cida. O que a pessoa que facilita não pode deixar de garantir em um trabalho que realize, independentemente do formato ou da abordagem? Olha, Cida, isso aqui é na minha opinião, né? Nesse recorte específico aqui, a gente está falando sobre a facilitação influenciada pela comunicação não violenta, né? Pelos princípios da comunicação não violenta. Então, na minha opinião, independentemente do formato ou da abordagem, porque assim, o formato ou a abordagem de alguma forma são os caminhos, né? Quais são os caminhos, quais são as estratégias que a gente tenta, experimenta na nossa facilitação, quais são as dinâmicas, quais são os jogos. E isso tudo é meio que como que a gente concretiza o nosso caminho. Agora, o que não pode faltar para mim são os princípios, né? São os princípios da comunicação não violenta, são os princípios de fazer junto,
de construir junto os princípios da empatia, da autenticidade, né? Agora, como que eu vou resolver isso? Tem várias formas, e cada um tem um jeito de facilitar. Inclusive, essa é a graça dessa coisa chamada autenticidade, né? Quando a gente está na posição de facilitação, eu acho que essa é uma das graças. Como é que a gente acha o nosso jeito de facilitar? Como é que a gente acha o nosso jeito de ser autêntico na facilitação e, ao mesmo tempo, assumir uma postura empática com quem está ali no grupo, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão gostar do nosso estilo de facilitação. E isso pode doer muito, né? Porque cada um tem um jeito, cada um tem um gosto. Então, por mais que eu me esforce para ter um estilo inclusivo, para ter um estilo que está de acordo com aquilo que eu acredito que eu acho que é melhor para aquele grupo ali, ao mesmo tempo, talvez tenha pessoas que se incomodem, né? Com os meus trejeitos, com as minhas preferências, né? Com as minhas expressões, o meu jeito de me comunicar. Então, tudo isso é muito vivo, assim. E acho que se eu tenho esses princípios da comunicação não violenta comigo, eu vou tentando caminhos e checando com as pessoas. Será que esse caminho está funcionando? Será que a gente vai por outro caminho? Né? Então, acho que o que não pode faltar são os princípios da comunicação não violenta. Próxima pergunta. Julis, quais exercícios práticos você recomenda para uma melhor qualificação como facilitadores, bem como a absorção da dinâmica da comunicação não violenta no geral? Julis, tem vários exercícios práticos para a gente se qualificar na facilitação, né? Existem vários caminhos e cada um tem a sua jornada, né? Também tem isso. Agora, uma coisa que eu acho muito legal e que me ajuda muito na facilitação é assim: quando eu tento mapear um pouco quais são as situações que são meio saia justa para mim, que são as situações de conflito, que são situações que talvez alguém fale alguma coisa que para mim aquilo pega um pouco. Então, uma coisa que me ajuda muito é revisitar, fazer a prática de revisitar. Como é que eu revisito? Tem várias formas. Eu posso escrever, mas eu posso também fazer uma dramatização com alguém. Eu posso fazer uma simulação. Então, eu pego uma situação que, por exemplo, já aconteceu, né? Vamos supor, uma vez uma pessoa falou pra mim, durante uma dinâmica, eu fiz a dinâmica, falei, e aí, pessoal, né, como é que foi e tal? E a primeira fala foi assim, nossa, eu odiei. E aquilo pra mim foi meio chocante, assim, né? Então, como é que eu faço, tendo essa experiência no meu histórico, né? Como é que eu revisito essa experiência com outra pessoa? Então, às vezes eu até peço para essa pessoa me falar assim, me fala essa frase que é difícil para mim, né? Me fala essa frase que é difícil de ouvir. E a pessoa me fala e eu vou experimentando, como se fosse um ensaio, né? Como se fosse uma prática. Eu vou experimentando formas diferentes de responder e aí eu vou checando como é que eu me sinto e como é que a outra pessoa se sente nesse ensaio, nessa prática. Então, essa prática de dramatização, encenação, para mim é muito legal, porque a gente pode ter um lugar seguro, né, com pessoas que estão querendo trabalhar essa musculatura, e ao mesmo tempo a gente pode ir experimentando vários caminhos dentro desse ambiente seguro, que é onde a gente vai trabalhando e fortalecendo essa musculatura, porque uma coisa é quando a gente está ali na vida, no vamos ver, né? Na facilitação valendo. E outra coisa é quando a gente se reúne com outras pessoas, por exemplo, que estão estudando, estão interessadas no desenvolvimento dessas habilidades e fala assim, vamos praticar aqui, vamos praticar situações difíceis de lidar, vamos ver que caminhos que cada pessoa enxerga para lidar com isso, né? Então acho que esse é um exercício bem legal. Próxima pergunta. Quais as possibilidades no formato virtual que a pessoa facilitadora deve evitar de utilizar se ela está preocupada em realizar um encontro autêntico e significativo? Olha, eu não sei se tem um jeito, um formato virtual que eu evitaria, assim, porque hoje em dia, né, a gente está com muitas plataformas, inclusive esse é um tema que eu gosto muito, que agora está latente por causa da pandemia, né? Mas assim, a facilitação virtual não é igual à facilitação presencial, né? Por que eu estou falando isso? Porque é
tem coisas em comum, mas são coisas, tem especificidades muito diferentes também. Então, quando a gente está falando de facilitação virtual, muitas vezes a gente vai encontrar plataformas diferentes, né? Então, por isso que é legal sacar os princípios, assim, por isso que para mim é tão precioso quando eu lembro quais são os princípios mesmo que eu quero que fundamentem as minhas práticas. Por quê? Porque aí isso vai me ajudar a ir para plataformas diferentes, de formas diferentes. Por exemplo, hoje a gente está aqui numa plataforma, né? Então eu estou numa posição que eu tenho imagem, eu falo, né? Eu tenho áudio, tenho vídeo, e as pessoas estão aqui e só tem espaço de comentar ali por escrito. E como é que eu faço para considerar as restrições das plataformas, mas ao mesmo tempo abrir espaço para ser empático, né? Para ouvir as pessoas? Então, o meu jeito é dar uma mapeada quais são as restrições da plataforma e aí tentar jogar com essa coisa da autenticidade e da empatia. Então, de vez em quando perguntar, e aí galera, o que vocês estão achando? O que vocês querem saber? Né? Eu já facilitei treinamentos, assim, workshops em muitas plataformas, tipo no Teams, né? Microsoft Teams, que tem várias restrições. Uma vez eu dei um treinamento para um pessoal que só tinha eu no vídeo e a galera só no escrito. Então, como é que a gente também se desenvolve nessas habilidades novas, né, que a gente está se desenvolvendo, e cada plataforma tem uma coisa. Então, por exemplo, tem o Google Meet, que não faz salas simultâneas, mas tem o Zoom que faz. Então, como é que a gente passeia entre as plataformas de uma forma que a gente mantém os princípios, né? Eu gosto de fazer isso, sacar quais são as restrições da plataforma e jogar dentro delas, mas não acho que tem um formato assim, virtual que não deva ser utilizado. É lógico que assim, quanto mais em diferentes lugares, por exemplo, hoje aqui eu estou num lugar diferente do que o lugar das pessoas que estão assistindo, né? Isso é muito diferente do que, por exemplo, quando a gente está no Zoom, na plataforma Zoom, porque quando a gente está no Zoom, a gente está em lugares mais parecidos. Então isso eu acho que é interessante quando a gente quer trabalhar com processos de escuta, né? Processos que as pessoas podem se expressar e serem ouvidas não só umas com as outras, mas na relação com a facilitação também. Então, em certas plataformas, por exemplo, aqui no Instagram, no Facebook, isso é muito mais restrito, né? Então, eu acho que assim, uma sacada é quanto mais no mesmo nível a gente tiver com as pessoas, mais isso vai facilitar uma série de processos. O que mais? Qual foi a sua pior experiência como facilitador e o que aprendeu com isso? Eu já tive muitas, eu não sei qual foi a pior. Nossa, mas eu já tive muitas e já sofri muito com facilitação e às vezes eu me pergunto assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na facilitação? Mas às vezes também é tão bom. E principalmente, assim, quando eu tenho uma experiência dolorosa, né, já tive muitas. Por exemplo, teve um workshop que eu dei em Londres faz anos, mas eu tava meio que, eu não preparei muito, eu não conversei com o grupo, teve várias coisas que depois eu fui mapeando assim, que eu não tinha feito e eu acho que isso influenciou. Então assim, era um workshop para umas 40, 50 pessoas, era a terceira idade, era um coral e eu ia fazer alguns jogos de conexão entre elas. E eu não tinha preparado direito, eu não tinha pensado em quais jogos que eu podia fazer, eu não tinha estudado o ambiente, eu não tinha conversado com as pessoas, então eu não tinha várias informações, né, que se eu tivesse, por exemplo, adotado uma postura mais empática, que na época eu não conhecia, mas se eu tivesse adotado essa postura mais empática de pensar assim, quem são essas pessoas, né? Do que elas gostam, quais são as possibilidades que elas têm, eu acho que eu teria me preparado muito melhor, assim. Então, por exemplo, esse workshop de Londres foi muito doloroso, mas a lista é grande de workshops difíceis. Mas a grande sacada é assim, tem um workshop difícil, um treinamento, uma reunião, sei lá. Aquilo dói, com certeza dói, né? A gente está facilitando uma experiência que as pessoas não gostam. Putz, isso dói demais, assim, né? Agora, o que aprendemos com isso? Para mim, essa pergunta ela
é muito boa, assim, porque eu aprendo muito com as experiências que não dão certo, né? Ou o que é não dar certo, uma experiência de facilitação? E eu acho que essa investigação é muito interessante, porque muitas vezes eu penso assim, não deu certo, ou eu errei, mas isso é meio vago, né? Isso é um julgamento sobre a minha própria facilitação que é vago e que não me dá informações precisas sobre como é que eu poderia melhorar. Então, eu acho que isso é muito legal para quem coordena times ou dá aulas ou faz qualquer coisa que lidera grupos. É assim, beleza, não deu certo, deu errado, eu errei, sei lá, todos esses julgamentos. Mas qual foi o ponto? Né? Qual é a observação precisa? Porque isso daí vai ajudando também a gente a desenvolver esses aprendizados. Próxima pergunta. Qual a melhor abordagem e exercícios práticos para uma facilitadora que atua com crianças e adolescentes? Daniele perguntou. Daniele, a melhor abordagem, eu não sei porque a melhor é muito, né? Eu acho muito a melhor. Mas uma coisa que me vem em mente assim bom, a gente está aqui falando de quê? De comunicação não violenta, inspirando e potencializando a facilitação de grupos. Isso quer dizer que você pode estar falando de outra coisa, você não precisa estar falando de comunicação não violenta. Você pode estar falando de um conteúdo X que você está passando lá para as crianças ou os adolescentes, né? Mas os princípios da comunicação não violenta podem estar por trás. Eu gosto da abordagem, né? Você pediu abordagem e exercícios práticos para uma facilitadora que atua com crianças e adolescentes. Eu gosto muito da abordagem que é assim, seguia, não 100%, mas seguia muitos por cento, sei lá, 50% talvez, seguia muito por aquilo que as crianças ou os adolescentes trazem. E isso não só com crianças, mas com adultos também, né? Com qualquer pessoa. Então assim, como que a gente pode facilitar uma experiência se guiando a partir daquilo que o grupo traz, as crianças trazem, né? Os adolescentes trazem. Ontem eu estava dando um treinamento, por exemplo, e uma pessoa falou assim, às vezes eu tenho dificuldade de me comunicar com crianças porque eu não sei que linguagem eu uso. Né? Então, um princípio da comunicação não violenta que está sempre presente assim nas práticas é a empatia. Então, o que é a empatia? É a gente tentar, e aí esse entendimento dentro da comunicação não violenta, porque tem vários entendimentos do que é empatia, né? Mas a empatia dentro da comunicação não violenta é essa compreensão respeitosa do mundo do outro, da outra, né? Da criança, do adolescente. Então, eu não vou ficar usando uma linguagem que não é uma linguagem que acessa a criança ou adolescente. Eu não vou ficar querendo botar um conteúdo que não é um conteúdo ao qual a criança ou adolescente se conecta. Então, a melhor abordagem, né, na minha opinião, é a abordagem que se conecta com aquilo que é importante para essas crianças e para esses adolescentes. Agora, como é que a gente descobre o que é importante para essas crianças e esses adolescentes? Abrindo espaços para a gente colher essas informações, né? Mas Pedro, eu tenho que passar várias tarefas, eu tenho que passar vários conteúdos, não sei se dá para fazer isso, eu não posso me guiar pelas necessidades, né? Por aquilo que as crianças querem fazer e tal. Então, tem uma questão aí, né? Primeiro, você não precisa se guiar 100% a partir do que interessa para essas crianças e esses adolescentes. Agora, se você não se guiar nada por isso que é importante para esse grupo vai desengajar com certeza, né? Porque imagina, você participante, né? Você criança, você adolescente, fazendo parte de um grupo que tem um adulto lá, que está facilitando a experiência, mas esse adulto não está ligando para aquilo que é importante para você, para aquilo que te interessa, a chance das crianças e adolescentes se desengajarem é muito alta, né? E criança e adolescente, muitas vezes, estou generalizando, lógico, mas muitas vezes são muito mais sinceros do que adultos que ficam lá fingindo que estão prestando atenção, né? Então criança, adolescente, muitas vezes estão assim, não está interessado, não está mesmo, e desengaja mesmo, né? Então eu acho que ainda talvez mais importante, não sei se é mais importante, mas eu acho que é
Muito importante, né? A gente se guiar por aquilo que interessa. Quais são os assuntos que interessam para essas crianças, para esses adolescentes, e não só para esse perfil, mas para todo mundo. Essa é uma dica de ouro. Quais são os assuntos que interessam para essas pessoas? Vou dar um exemplo aqui. Eu fui chamado para fazer um orçamento aí para uma instituição muito grande no Brasil, muito grande. E aí falaram assim: Pedro, os conteúdos aqui são esses e precisa ter um conteúdo programático, tudo detalhado e tal. Aí eu pensei assim, peraí, acho que tem um conflito aqui. Porque a proposta inicial era que esse encontro fosse um encontro de alta interatividade e alto engajamento das pessoas. Mas, na minha experiência de 18 anos de facilitação de grupos e 6 anos de comunicação não violenta, se a gente detalha tintim por tintim de toda a trajetória, e nesse exemplo era uma trajetória de 5 meses. Então imagina você detalhar tudo durante 5 meses sem conhecer as pessoas, sem saber de onde elas vêm, sem saber o que interessa para essas pessoas. Isso tudo para mim é crítico. Então, eu propus uma experiência integrada. Por quê? Porque já tinham os temas, mas beleza, dentro desse tema aqui, o que interessa para vocês? E eu acho que isso abre muito mais chance para as pessoas se engajarem, né? Quando chega alguém e fala assim, ó, vamos abordar esse tema aqui, o que te interessa? Eu quero te proporcionar uma experiência que seja útil para você, que seja proveitosa. O que te interessa dentro desse tema? Putz, o engajamento das pessoas é muito maior. Inclusive, quem estiver aqui, ó, vamos fazer esse exercício agora. O que te interessa, se você está me ouvindo agora, o que te interessa sobre como que a comunicação não violenta potencializa a facilitação de grupos? Comente aí qualquer pergunta que você quiser, que eu vou responder na lata. O que te interessa sobre esse tema? E vamos ver o que aparece. Enquanto isso, eu vou respondendo a próxima pergunta. Enquanto vocês vão botando as perguntas aí. Stan perguntou: o que você faz quando um grupo de aluno tem pouco interesse no assunto que você ensina ou facilita? Minha gente, tá na mesma linha de raciocínio. O que acontece? Vamos pensar no ponto de vista oposto, né? Vamos pensar a gente como aluno, aluna, nas nossas experiências de alunos na escola, onde quer que a gente seja aluno. Quando é que a gente desengaja? Quando é que a gente não se interessa? Quando é que as pessoas não participam? Quando não é interessante, quando não é legal, quando não é gostoso, quando é chato, né? Quando a pessoa está abordando um negócio ali que não faz sentido para mim. Quando a pessoa está abordando um tema que eu não vejo aquilo trazendo proveito para a minha vida, né? Então tem todos esses sinais que são indicadores de que a gente não está na facilitação, a gente não está oferecendo uma experiência interessante para aquelas pessoas. Como é que a gente, né, nessa linha de raciocínio, como é que a gente desperta o interesse no assunto? Quando a gente abre espaço para as pessoas trazerem aquilo que é vivo para elas, né? Aquilo que interessa para elas. E essa é uma grande... Por exemplo, o Paulo Freire fez muito isso no processo de alfabetização, né? Quais são as palavras que fazem parte do seu cotidiano? Quais são as palavras que você gostaria de aprender a escrever? Em vez de ficar trazendo palavras prontas aqui, né? Então, como é que a gente cria uma experiência que tem um recorte específico, talvez tenha um conteúdo, tenha um destino, né? Um objetivo, tarefas, mas ao mesmo tempo que tem espaço para as pessoas dizerem o que interessa para elas. Inclusive, teve uma pessoa que me perguntou assim: Pedro, qual é o conteúdo programático da jornada, né, que eu vou fazer de comunicação não violenta para facilitadores? Eu falei assim: o recorte é esse daqui, comunicação não violenta para facilitadores. Agora, o que a gente vai pesquisar vai depender do grupo. Então, eu tenho várias ideias aqui, eu vou trazer as minhas ideias, né? Mas também a gente vai construir junto. O que interessa para esse grupo? E isso é um exercício que aumenta muito mais, na minha experiência, aumenta muito mais o interesse
das pessoas no assunto que a gente está facilitando e que a gente está ensinando, guiando, né, liderando. Janine perguntou: como me conectar com o grupo sem desconectar de mim mesma durante a facilitação de grupos? Janine, puxa, gosto muito dessa pergunta. Por quê? Isso é muitas vezes uma coisa que acontece, né? Se eu estou na facilitação de um grupo, se eu estou tentando me colocar a serviço daquele grupo, se eu estou me esforçando para entregar um conteúdo, entregar uma experiência, né? Guiar uma experiência que seja proveitosa, muitas vezes eu me desconecto de mim mesmo. Porque a minha atenção está para fora, né? Que nem agora. A minha atenção está para fora. Eu estou vendo as perguntas aqui que as pessoas me mandaram, estou vendo os comentários, pensando no que eu vou falar. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu cultivo uma atenção que seja uma atenção na relação comigo mesmo, né? Que seja uma atenção intrapessoal, né? Então, eu acho que assim, não tem um caminho específico, mas tem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, exercícios de autopercepção. Por exemplo, a gente fazer regularmente exercícios que a gente se pergunta: como é que eu tô? Como é que meu corpo tá? Né? E aí a gente vai fazendo essa dança, porque às vezes minha atenção tá para fora, mas às vezes a minha atenção tá para dentro também. Então, exercícios de autopercepção, exercícios de eu me perguntar como é que eu tô, esses exercícios me ajudam muito. Mas eu não preciso cuidar disso sozinho também, né? Então eu posso, por exemplo, ter uma pessoa que é um apoio, né? Eu posso pedir para essa pessoa me perguntar durante a facilitação: como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Isso pode me ajudar muito como uma possibilidade. Ah, Pedro, mas se eu não tiver alguém que é um apoio para mim na facilitação? Você pode pedir para alguém do grupo. Por exemplo, de vez em quando você pergunta como é que eu tô, né? Ou você pode perguntar até para todo o grupo. Vocês topariam me perguntar de vez em quando como é que eu tô? Porque às vezes eu esqueço de me perguntar. Então isso pode ser até um jogo interessante de fazer com o grupo. E tem várias outras brincadeiras que você pode fazer, né? Você pode botar um papel e que te lembre, ou você pode fazer uma anotação que, na sua mão até, que te lembre de você, de vez em quando, dar uma respirada e se perguntar como é que eu tô, né? Porque isso vai ajudar. Muitas vezes na minha facilitação de grupos, e eu já facilitei muito o grupo minha gente, viu? Muito grupo. Mas muitas vezes eu esqueci que eu existia, porque eu estava me esforçando tanto para cuidar do grupo, que alguém trazia uma demanda e eu ia tentar cuidar, e alguém trazia outra, e muitas vezes eu fritei. Eu, deu pane total, assim, e eu me desgastei tanto que eu me acabei e, não servia mais para nada. Só que olha só o que acontece, olha só que tiro no pé, né? Porque se a pessoa que está liderando a experiência vai se desgastando num grau que ela vai só perdendo energia, não vai repondo energia, o grupo vai se prejudicar, né? É como se tivesse o piloto lá e o piloto do avião tá só gastando energia, todo mundo vai se prejudicar com isso, né? Então, isso pode ser até uma brincadeira entre as próprias pessoas, né? Como é que a gente pode cuidar de todo mundo aqui, inclusive da pessoa que está na facilitação? Eu gosto muito dessa pergunta. Obrigado, Janine, por ela. Próxima pergunta. Marina, como podemos interromper falas que fogem do assunto, mas mantendo a conexão? Marina, gosto dessa pergunta também. Por quê? Interromper, né? E se eu não me engano, a gente falou um pouco disso lá na sessão de perguntas e respostas que rolou depois da aula, né? Na aula de terça-feira. O interromper é um processo que para muita gente é desafiador. Para mim é desafiador, para algumas pessoas é mais desafiador ainda. Interromper na vida, no geral, né? Tem alguém falando e aí, eu sinto uma vontade de interromper porque eu tô pensando em alguma outra coisa, ou eu não tô mais prestando atenção, mas será que eu vou interromper? Eu tenho medo da reação da outra pessoa quando eu vou interromper. Isso tudo, no geral, já acontece, né? Agora tem uma outra questão que é: como é que é isso dentro da facilitação de grupos? Por quê? Eu tô lá facilitando um grupo, tal, aí eu abro um momento de reflexão. E aí, como é que foi para vocês, né, essa atividade? Ou o que vocês acham sobre isso aqui
E aí as pessoas começam a falar, e aí, às vezes alguém fala mais e outras pessoas falam menos, né? E aí existem vários ruídos que podem acontecer a partir disso. Por exemplo, uma pessoa está falando e aí começa a passar do tempo que eu tinha programado para aquela atividade. Então, assim, a partir do momento que essa pessoa está falando mais daquilo do que eu planejei, né? mais tempo do que eu planejei para aquela atividade, às vezes isso já começa a me dar um comichão. Aí eu falo assim, putz, será que eu falo alguma coisa? Será que eu não falo? Será que eu interrompo? Será que não? Tem várias leituras possíveis. Então, uma das leituras que eu gosto de fazer é assim: isso que essa pessoa está falando tá interessando para o grupo? Está sendo proveitoso para o grupo? Ou está sendo mais um desabafo dessa pessoa? Mas enquanto essa pessoa fala, as outras pessoas, ou várias das outras pessoas, estão desengajando, estão ficando com menos presença. Então acho que essa é uma observação interessante, né? Agora, como interromper? Eu acho que existem várias formas de interromper. Uma dessas formas é pedindo para interromper. Posso te interromper só um pouco para falar uma coisa? Ou posso te interromper só um pouco para contar uma coisa que eu quero cuidar, né? Ou eu posso te interromper só um pouco porque eu estou preocupado com certas coisas. Então eu gosto muito desse lugar da interrupção, que é um pedido, que é um convite, né? E isso para mim está na sintonia com a comunicação não violenta. Por quê? Porque eu não quero, assim, impor a interrupção, mas ao mesmo tempo eu quero muito falar uma coisa que está viva para mim e que está me incomodando aqui, e tem coisas que eu quero cuidar, né? Então, geralmente, quando eu interrompo alguém, eu falo assim, posso te interromper só um pouco porque eu tô, sei lá, preocupado com o nosso tempo, se você puder fechar sua fala, ou posso te interromper só um pouco porque eu tô achando que você está respondendo uma coisa diferente da proposta que foi colocada aqui, do exercício, né? Então, tem esses lugares da interrupção que não necessariamente vai ser uma interrupção arbitrária, assim. Agora, muitas vezes o que acontece eu tomo todos os cuidados que eu achava que eu podia tomar e a pessoa fica mal com a interrupção. E isso vai acontecer. A pessoa, já fui chamado de tudo, de autoritário, de mandão, de grosso, de tudo. Por quê? Porque muitas vezes a interrupção para a pessoa significa coisas, né? As coisas, as ações, as coisas que acontecem no grupo, muitas vezes elas significam coisas diferentes para cada pessoa. Então, se eu interrompo uma pessoa e eu interrompo outra pessoa, eu posso interromper do mesmo jeito, mas para cada uma vai bater de um jeito, porque a pessoa vem de uma história diferente, vem de uma necessidade diferente, né? Então, como é que eu posso interromper, mas de uma forma que eu leve isso em consideração e não vou dar conta de sempre interromper de uma forma que as pessoas falem, ai, nossa, que delícia que foi ser interrompida agora, né? Então, muitas vezes o interrompimento é uma certa assim, né? É um certo conflito, assim. Agora, tem gente que vai se sentir ofendido, né? Tem gente que vai ficar puto. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente também abre espaço para, ou na hora ou depois, conversar com essa pessoa, ouvir essa pessoa falar, você ficou chateado quando eu te interrompi, né? Como será que a gente pode cuidar melhor numa próxima vez? Então tem coisas que acontecem na hora, tem coisas que acontecem depois, né? Mas o interrompimento das falas é um tema que eu gosto muito, muito desafiador, né? E nem sempre é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai achando caminhos empáticos de interromper, né? Legal, gostei dessa pergunta. Próxima pergunta, Michele. O que garantir como caminho inicial para um trabalho com grupos? Michele, eu acho que é assim, um trabalho com grupos é uma responsabilidade, né? No meu ponto de vista, assim, que para mim é muito inspirado pela comunicação não violenta, quando a gente está guiando um grupo, a gente está lidando com um processo de propor caminhos para as pessoas se relacionarem. Isso, para mim, é muito profundo, né? Pode ser leve e profundo ao mesmo tempo,
mas para mim tem uma responsabilidade que é, poxa, eu vou propor uma lógica, né? Uma visão de mundo aqui para essas pessoas se relacionarem. Isso desde um processo de educação até uma reunião, não importa. Quando eu estou propondo alguma atividade ali para as pessoas interagirem entre elas, eu tenho uma responsabilidade que é considerar as necessidades dessas pessoas, né? Então, assim, para garantir um caminho inicial para um trabalho com grupos, eu sugiro uma progressão na facilitação. Como é que a gente vai progredindo? A gente vai se experimentando como apoio de facilitadores, facilitadoras, né? Então, assim, eu vira e mexe, eu sou apoio de alguém, eu já fui muito apoio de pessoas que estavam na facilitação. Por quê? Porque tem vários contextos diferentes, tem vários grupos diferentes. Então, conforme eu sou apoio, eu vou sacando coisas ali, eu também não tenho a responsa de estar na facilitação. Então, essa progressão, né, acho que ajuda, inclusive, essa progressão de tempo de facilitação. Então, você pode começar facilitando uma atividade de 5 minutos, num grupo que você faz parte, né? Você não precisa ser uma pessoa que está na liderança oficial do grupo. Você tem um grupo de estudos, um grupo de trabalho, você facilita uma dinâmica, vê como é. E eu fui fazendo isso muitas vezes, né, nos meus workshops, eu fui cada vez mais alongando o tempo de facilitação conforme eu ia me sentindo mais confiante, né? E conforme também eu ia entendendo caminhos para cuidar das necessidades das pessoas. Então, além de tarefa, além de conteúdo, além de coisas que a gente às vezes precisa fazer numa reunião com as pessoas, né? Além de projeto e tal, além disso tem as necessidades. E quanto mais a gente vai aprendendo esses caminhos para cuidar dessas necessidades, mais a gente vai conseguindo facilitar experiências com mais pessoas e por mais tempo, né? Então, sugiro uma progressão. Próxima pergunta. Como conciliar a facilitação de comunicação não violenta e a facilitação de círculos de construção de paz ou restaurativos? Cida, eu não manjo de círculo de facilitação, círculo de construção de paz porque eu não tenho formação nisso, assim. Mas muita gente que tem formação tanto em círculo restaurativo, justiça restaurativa, círculo de construção de paz, vem nos meus cursos e gosta e fala que tem tudo a ver. Então eu acho que tem tudo a ver pelo que essas pessoas dizem, né? Agora, como conciliar? Eu acho que assim, tem duas coisas que eu acho interessantes que as pessoas me trazem, que não é a mesma coisa, né? Comunicação não violenta não é a mesma coisa que círculo de construção de paz, são coisas diferentes, mas são coisas que se complementam muito, assim. Então, uma coisa que eu acho que é legal prestar atenção é quais são as diferenças, porque essas diferenças às vezes vão mostrar algum conflito possível entre essas duas áreas, e quais são as semelhanças, né? Porque nas semelhanças existe uma possibilidade de conexão forte, assim. Então, por exemplo, quais são os princípios que são semelhantes? Na comunicação não violenta, a gente tem a cooperação, a gente tem a empatia, a gente tem a autenticidade. Então, como é que esses princípios se concretizam dentro dos círculos de construção de paz ou da justiça restaurativa, né? Tem essas famílias, porque muitas vezes a gente está falando sobre coisas parecidas, mas através de caminhos diferentes, né? Próxima pergunta. Como deixar a pessoa expressar, mas não se estender? Como fazer para interromper com amorosidade? Tem a ver com isso que a gente... com isso que eu abordei agora há pouco, né? Só que essa pergunta está trazendo um aspecto diferente, né? Como deixar a pessoa se expressar, mas não se estender? Olha que interessante. O que define que uma pessoa está se estendendo? Né? Por exemplo, eu nesse exato momento, eu estou me estendendo? Você acha que eu estou me estendendo? Como é que a gente define, qual é o critério que a gente vai usar para a pessoa se estender? Né? Porque quando eu falo, essa pessoa está se estendendo, de alguma forma eu estou olhando isso do ponto de vista de uma certa leitura da situação. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho isso muito importante, porque isso é uma das leituras possíveis sobre aquilo que está acontecendo ali naquela hora. Então, provavelmente, a pessoa que está falando, ela não acha que ela está se estendendo. Então, se eu falar assim,
Né? Se eu quiser interromper amorosamente e falar assim, bom, eu não queria que você se estendesse, né? Eu tô vendo que você está se estendendo. Olha só, provavelmente isso daí vai criar um conflito com a percepção da pessoa, porque a pessoa não está achando que ela está se estendendo. Né? Quando eu estou facilitando uma reunião, um treinamento, alguma coisa ali, e eu acho que alguém está se estendendo, é bem provável que essa outra pessoa não ache que ela está se estendendo. Então, se eu parto desse ponto de vista como se fosse uma verdade absoluta, é provável que essa pessoa não vá querer me ouvir. Né? Então, a primeira coisa que eu gosto de pensar é assim, está se estendendo a partir de qual ponto de vista? É ponto de vista meu? É ponto de vista do grupo? Porque aí eu não vou abordar isso como uma verdade absoluta e vou abordar isso do ponto de vista específico daquilo que eu quero cuidar. Né? Então, assim, por exemplo, passou do tempo, vamos supor, algumas dinâmicas que eu faço aí nos meus cursos, eu proponho, sei lá, vamos ter 2 minutos para cada pessoa falar o que achou ou compartilhar suas impressões. Aí a pessoa tá falando lá, aí passa 2 minutos, aí chega em 3, 4 e a pessoa tá falando. Então, o que é uma estratégia que eu gosto de usar? Muitas vezes eu falo assim, ó, eu vou usar 2 minutos como referência, então quando der 2 minutos, eu vou sinalizar que deu 2 minutos e aí você pode encerrar a sua fala no seu tempo, mas só considera esses 2 minutos como referência. Então, quando dá 2 minutos, eu falo assim, ó, deu 2 minutos, tá? Então, em vez de eu simplesmente falar, e isso é uma sacada que eu gosto também, em vez de simplesmente eu falar assim, ó, deu 2 minutos, eu gosto de avisar antes pro grupo, galera, quando der 2 minutos, eu vou dar uma sinalizada para você ir finalizando a frase. Porque muitas vezes a pessoa, se eu não aviso isso antes, a pessoa recebe isso com um certo estranhamento. Então eu acho que isso ajuda, esse combinado, ele ajuda, né? E isso faz parte de várias estratégias que a gente pode ir desenvolvendo exatamente para interromper ou sinalizar que a pessoa está se estendendo. Mas esse se estender é legal. Eu gosto de não considerar uma verdade absoluta, porque se a gente, por exemplo, oficializa com o grupo que existe um tempo específico, isso tá todo mundo acordado, né? Nesse mesmo barco, assim. Isso é muito diferente do que eu ficar internamente, tipo, brigando comigo mesmo. Nossa, a pessoa tá passando do tempo. E agora, o que eu faço? Tal. Então eu gosto de também compartilhar um pouco essas responsabilidades e oficializar esses combinados. Próxima pergunta. E quem quiser fazer pergunta aqui, galera, manda ver nas perguntas, por favor. E comentem também. Próxima pergunta. Como conseguir que os calados se expressem? Olha só. Como conseguir que os calados se expressem? Bom, eu acho que isso é um desafio para muita gente que facilita grupos. Muita gente que dá aula, muita gente que lidera algum tipo de reunião, algum tipo de treinamento. Como conseguir abrir espaço para as pessoas que são mais caladas ou que falam menos, né, naquela reunião, naquele processo, para essas pessoas falarem? Existem vários caminhos. Eu acho que assim, um dos caminhos é a gente partir desse olhar empático com essas pessoas, né? Então assim, se eu tento forçar a barra, se eu tento convocar a pessoa, falar assim, não, fala você agora, ou se eu tento impor de alguma forma essa fala, é provável que essa pessoa tenha uma experiência muito desconfortável, porque se ela está frequentemente em silêncio nas reuniões, é porque isso de alguma forma está cuidando dela, né? É uma estratégia que ela achou para cuidar dela de alguma forma. Está tentando se preservar ou está tentando se poupar de alguma coisa? Não sei. Mas esse olhar empático da comunicação não violenta, para mim é muito legal, porque eu penso assim, por que será que essa pessoa está mais quieta? Né? O que será que está se passando com essa pessoa? E esse olhar me ajuda a abordar essa pessoa de uma forma muito mais gentil e muito mais assim convidativa do que se, por exemplo, eu fico puto com essa pessoa. Né? Eu falo assim, meu, fala aí, né? Você não quer falar? Então, assim, o que eu posso fazer? Existem várias coisas que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, convidar o grupo a fazer trios ou a fazer duplas, e isso geralmente
faz as pessoas falarem mais, né? Então isso é um dos caminhos que eu gosto de propor para os grupos. Por quê? Porque tem gente que não gosta muito de falar na frente de todo mundo. Então, para quem não gosta muito de falar na frente de todo mundo, essa é uma estratégia interessante, porque essa pessoa fala numa dupla, aí você pode progressivamente ir abrindo e aumentando o número de pessoas dos subgrupos. Então, primeiro você começa com uma dupla, aí você começa com um trio, aí você vai para um quarteto. E nisso a pessoa, dependendo de como você vai construindo, né? Se você vai construindo um ambiente empático, acolhedor, que a pessoa pode ser autêntica, aos pouquinhos ela vai se colocando. Essa é uma das estratégias. Outra estratégia é falar assim, vamos passar um bastão da fala aqui, né? E aí eu gosto dessas adaptações para os encontros virtuais, porque nos encontros virtuais não dá para fazer uma série de coisas que a gente faz presencialmente, né? Mas como que a gente faria um bastão da fala no encontro virtual? O que é um bastão da fala? O bastão da fala original é, por exemplo, um objeto que você pega e considera um bastão da fala, e quem está com aquele bastão está com a fala. E a pessoa pode tanto passar e passando esse objeto na roda, e quem quiser falar, né, fala quando o bastão chegar em si, ou você pode também convidar outras pessoas e dar o bastão para outras pessoas e falar assim, eu gostaria de te ouvir, você quer falar? Como é que a gente faz isso virtualmente? A gente pode simplesmente, por exemplo, numa tela lá de Zoom ou numa tela do Google Meet, falar assim, a fala está com essa pessoa acaba de falar, fala assim, ok, você fulano, você quer passar para quem o bastão da fala? Né? Como se fosse um bastão da fala imaginário. Aí essa pessoa pode falar assim, eu quero convidar a fulana para falar. Isso é uma forma também de ajudar as pessoas que são mais quietas a falarem. Por quê? Porque a pessoa é convidada. Agora é muito importante, na minha opinião, a gente deixar muito claro que é um convite. Porque muitas vezes as pessoas se sentem pressionadas. Então, como é que a gente faz para deixar muito claro que não vai ter punição, não vai ter desmerecimento, não vai ter desvalorização daquelas pessoas que não tiverem a fim de falar? Então, uma estratégia que eu uso para fazer isso é constantemente repetir. Não precisa falar, é opcional, se você não quiser falar, pode falar em outro momento. Né? Então, quando você recebe um convite, e você, fulana, você gostaria de compartilhar o que você acha desse assunto? Acho legal sempre relembrar esses combinados, essas referências no começo dos exercícios ou entre uma fala e outra, porque os convites, eles chegam assim muito mais gostosinho, né? Um convite chega muito mais gostosinho do que uma convocação, né? A Tati botou aqui, tudo é um convite. Exatamente, Tati. Essa referência, né, que eu acho que ajuda muito assim na facilitação de grupos. Próxima pergunta. Quais os tipos de abordagem e facilitação podem ser elencados na comunicação não violenta? Quais os tipos de abordagem em facilitação podem ser elencados na comunicação não violenta? Eu acho que assim, a comunicação não violenta não tem um tipo de abordagem de facilitação específico, né? Porque a comunicação não violenta é um jeito de entender as relações, de entender os relacionamentos. Então, como é que a gente entende os relacionamentos de um ponto de vista que não é daquele ponto de vista de quem está certo, quem tá errado, né? Não é do ponto de vista da competição, do individualismo, é do ponto de vista de como é que a gente faz uma co-construção, né? Como é que a gente atende às necessidades de todo mundo, como é que a gente se expressa, como é que a gente pode se expressar aqui, abrir um espaço para a gente se expressar sinceramente, honestamente, como é que a gente pode se ouvir também empaticamente. Então acho que são esses os princípios, e aí isso pode ser incorporado em qualquer tipo de facilitação, né? Tem muita gente que mistura, eu mesmo misturo muitas vezes jogos musicais com dinâmica de grupo, com brincadeiras cooperativas, né? Isso depende muito também do contexto, assim. Então eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente olha a comunicação não violenta desse ponto de vista de entendimento das relações, isso pode ir para qualquer lugar, para qualquer linguagem, inclusive para atividades não verbais, né? Então, assim, é muito comum a gente associar a comunicação não violenta à linguagem verbal, porque muita gente que está
falando sobre comunicação não violenta, e eu nesse exato momento estou usando a linguagem verbal para falar de comunicação não violenta. Mas ela pode estar também se manifestando aí através de atividades não verbais, e como é legal a gente sacar isso, porque atividades não verbais, elas dão um frescor para os grupos que, para mim, na minha opinião, na minha trajetória, é fundamental. É fundamental, porque a nossa linguagem verbal ela é muito restrita, né? E ela não dá conta de tudo. Então, tem várias dinâmicas, outras dinâmicas que a gente pode fazer a partir do princípio da autenticidade, a partir do princípio da empatia, que não precisa passar pela palavra. E isso é muito massa. E isso traz um movimento para a reunião, para processo de aprendizado, que as pessoas muitas vezes respiram mais, se engajam mais, sentem uma energia diferente, dá uma dinamizada. Então, isso é muito massa. Próxima pergunta. Estamos nos minutos finais aqui, minha gente. Vamos ver. Como conquistar a confiança do grupo e criar conexão logo nos primeiros momentos? A Lígia perguntou aqui. Bom, Lígia, olha, é lógico, assim, tudo que eu tô falando aqui não é o jeito, né? Não é a verdade absoluta, não é o jeito. E também, tudo que eu tô falando aqui não é assim, 1 mais 1 é 2, né? Porque a gente é ser humano, a gente é vivo. Então é tudo assim, adaptável. Todo mundo que facilita grupos ou lidera grupos de alguma forma sabe que pessoas são imprevisíveis. Então, quanto mais a gente planeja e tenta colocar esses planos na prática, a gente vai vendo que facilitar grupos pode ser muito dinâmico, pode ser muito imprevisível. Agora, voltando à sua pergunta, né? Como conquistar a confiança do grupo e criar conexão logo nos primeiros momentos? Uma coisa que eu gosto de fazer como estratégia, e assim, às vezes funciona mais, às vezes funciona menos, mas geralmente as pessoas se sentem bem com isso. Geralmente, o que eu faço com grupos é assim, eu pergunto, como é que vocês estão chegando, né? O que vocês gostariam que acontecesse hoje aqui? Do que vocês estão precisando? Então tem essas perguntinhas que podem ajudar as pessoas a falarem, poxa, essa pessoa que está facilitando essa experiência se importa com a gente. Então isso geralmente cria uma abertura interessante. Outro dia eu estava dando um workshop, era um workshop sobre empatia, né? E aí eu falei assim, galera, eu queria fazer um exercício empático aqui com vocês. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Falei, queria fazer um exercício empático aqui com vocês, que é perguntar para vocês, como é que vocês estão chegando aqui hoje, né? Do que vocês estão precisando? E aí eu gosto de brincar, de trazer uma leveza. Então eu falei assim, se vocês pudessem pedir qualquer coisa para essa reunião que a gente vai ter aqui, para esse workshop, o que vocês pediriam? E o que está por trás disso, né? As pessoas, quando elas pedem tipo qualquer coisa, elas podem pedir, sei lá, elas gostariam de ganhar R$1 milhão, ou elas gostariam de que elas saíssem daquela reunião com uma experiência de leveza. Elas podem pedir o que elas quiserem. E essa brincadeira é legal, porque ela traz leveza. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas respondem, elas estão respondendo de alguma forma aquilo que expressa as necessidades delas, né? Então, em vez de falar assim, quais são as suas necessidades nessa reunião, né? Eu posso fazer brincadeiras, eu posso brincar um pouco com esse princípio das necessidades, dos caminhos, das estratégias. Então, assim, nesse workshop especificamente, eu falei assim, o que vocês gostariam que acontecesse nesse workshop aqui, independentemente do conteúdo? O que vocês gostariam de acontecesse? As pessoas começaram a falar coisas, tipo, muito loucas, assim, eu gostaria de sair daqui rico, eu gostaria de sair daqui com todos os meus problemas resolvidos, eu gostaria de sair daqui casado. E assim, é uma brincadeira. Então, ao mesmo tempo que é uma brincadeira interessante, leve, divertido, de alguma forma também vai dando uma mapeada no grupo e vai mostrando para as pessoas que eu me importo de alguma forma, né, com elas. Vai mostrando. E é uma tentativa, não garante, né? Nenhuma atividade que eu conheça garante um resultado específico 100%. Mas geralmente quando eu pergunto para as pessoas
né? Como é que elas estão chegando, do que elas estão precisando, o que elas gostariam que acontecesse. Geralmente, isso logo no começo já cria uma conexão com o grupo e as pessoas se sentem até mais próximas. E nesse dia, como a gente estava falando sobre empatia, eu perguntei para elas, eu falei assim, como foi para vocês, né? Essa dinâmica que eu acabei de fazer com vocês, que eu perguntei para vocês, o que vocês querem que aconteça aqui hoje? Aí as pessoas foram respondendo, eu falei assim, depois de fazer essa dinâmica, a nossa relação mudou? O que aconteceu na nossa relação? Aí todo mundo falou, nossa, eu me sinto mais próximo de você. Olha que louco, só porque eu fiz essa pergunta. Então, de alguma forma, é abrir esse espaço empático na facilitação, né? Porque eu poderia ter uma abordagem diferente. Eu poderia falar assim, galera, o conteúdo hoje é esse aqui, ó, pau na máquina, pá, 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 pá. Só que eu comecei a experiência de uma forma diferente. Então as pessoas provavelmente se sentiram mais vistas, se sentiram mais consideradas, né? E isso tudo é uma maneira, de alguma forma, de já começar a estimular. Não garante, mas acontece muito recorrentemente esse estímulo da conexão logo nos primeiros passos, logo nos primeiros contatos com os grupos. Então é isso, acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Me conte aí o que você achou útil nesse papo aqui. Lembrando que faltam só 3 dias para fechar as inscrições para a jornada de facilitação de grupos a partir dos princípios aí da comunicação não violenta. E tem um PDF gratuito também, quem quiser está na minha bio, e quem quiser se inscrever para a seleção para participar da jornada, me manda uma mensagem no privado que eu te respondo. Obrigado, muito obrigado pela participação de todo mundo. Um beijo para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau.